Então, boa tarde, pessoal. A gente está aqui hoje na UFCA, né, num seminário que é, ao mesmo tempo, o segundo seminário do coletivo Repensar a UFCA e o seminário também da UFCA do grupo Praxis, que é um grupo composto por diversas universidades e institutos no Brasil todo, que está promovendo uma série de eventos sobre universidade e democracia. Então, vou ler aqui as universidades que compõem, né, essa programação. A UFSCar, a UFLA, a UFSC, UFSC, a UFBA, a UFJF, a UFRJ, a USP, a UFMS, a UEMS, UNB, UFABC, UFMA, UFCA, IF de São Paulo, UFSM, UFRB, UFSC, IFTM, UFO, UF, UFES, UFP, UFMG, UFPA, UFRRJ, Rural do Rio de Janeiro, UFFS, UNEMAT, IFPR, UFG, UGPR, Unicamp, UFPE, UNIR. Então, a gente tem todas essas universidades e institutos compondo uma programação que vai estar disponível no grupo Praxis do YouTube, canal do YouTube do grupo Praxis, né? Já tem algumas atividades disponíveis, pensando o papel da universidade na defesa da democracia no Brasil. E aí a gente pensou hoje, nesse evento, para a gente relembrar alguns momentos importantes de participação, de mobilização democrática dentro da UFCA. A gente completou aí 9 anos de UFCA essa semana, né? E já 16 anos de campus da UFC Cariri, né? E houve, ao longo desse tempo, alguns momentos, muitos momentos muito importantes de defesa da universidade, de defesa da educação, da democracia. E aí a gente pensou em alguns, né, e convidou aqui algumas pessoas para contribuírem também. Enfim, a ideia é a gente trocar, né, a gente ouvir um pouco e falar um pouco sobre as nossas experiências aqui. E quem está chegando há menos tempo também poder ter essa oportunidade de ouvir algumas histórias, né, mais antigas. E então eu agradeço muito a Pamela Queiroz, né, que é egressa aqui do curso de jornalismo, que está aqui com a gente, vai falar um pouco da experiência da ocupação dos estudantes. E o professor Celestino, Luiz Celestino, também do curso de jornalismo, né, que também vai falar um pouco da experiência da ocupação e também das greves. Enfim, vamos aqui conversar, né, e todo mundo que está aqui vai contribuir. E a gente tem também a participação do Rodrigo Manfredini, que mandou, não podia estar aqui porque está trabalhando, mas mandou um videozinho também. Então a gente vai ver, e a gente tem alguns vídeos também, tanto um videozinho da ocupação, né, produzido pelos estudantes mesmo, quanto um videozinho também do movimento dos professores, né, um vídeo que faz parte do vídeo de comemoração dos 40 anos da ADURSE. E aí a gente selecionou um trecho, professor Tiago, para também relembrar aí alguns momentos históricos da universidade em relação à democracia interna e externa. É importante que a gente lembre, né, que a gente não está isolado, né, a universidade não está isolada do que está acontecendo fora da universidade. Então, toda a dinâmica que pretenda nos fazer esquecer o que está acontecendo fora, né, ela pode ser bastante prejudicial para nós. Então, por isso, esse trabalho em rede também é muito importante para nós. Então é isso, gente. Pamela, sim, a gente vai ter que falar no microfone porque está sendo gravado, senão não... Se quiser sentar aqui.
tarde, pessoal. É um prazer estar aqui, né? Eu gostaria de dizer que, primeiro de tudo, a universidade sempre foi um espaço muito especial para mim. Eu sempre encontrei na universidade esse espaço de encontros, de potências, de possibilidades, de mobilização, de partilha e de construção, sobretudo. Então, é muito importante para mim estar na universidade e entender que a mobilização é contínua e que a gente vive num ciclo, que a gente precisa fortalecer esses ciclos e, às vezes, a gente precisa voltar às nossas experiências para se fortalecer no agora e construir outras coisas, né? Então, fico muito agradecida pelo convite. E aí, quando a Camila falou comigo para que eu viesse falar um pouquinho sobre a ocupação, a primeira coisa que eu fiz foi lá na minha nuvem e ver quais eram as fotos que eu tinha deixado salvas desse período, né? E aí foi muito interessante para mim voltar nesse momento e perceber como que talvez eu não tivesse escrito um diário, mas que existia um diário daquilo tudo em imagens. E como a imagem é uma linguagem muito importante para mim, foi emocionante de alguma forma encontrar com aquelas imagens, né? E foi emocionante encontrar com aquelas imagens. Só que eu queria começar primeiro falando como foi a experiência da construção da ocupação, né? Para depois chegar ao que voltar a pensar sobre o que significou a ocupação para mim, o que foi alcançado por mim, né, nessa reflexão. A gente vinha numa efervescência de mobilização do final de 2015 para o início de 2016, por conta das movimentações dos secundaristas e da ocupação dos secundaristas inicialmente em São Paulo, e a principal pauta dos secundaristas era a reforma do ensino médio, né? Era o novo ensino médio, e aí isso começou em São Paulo, se estendeu por todo o país, e aí em 2016 chegou, a gente estava vivendo um processo de golpe, de muitos cortes nas universidades federais também, e de precarização total das instituições federais. E aí os estudantes universitários, eles encontraram nessa experiência dos secundaristas uma possibilidade de mobilização que fugisse da regra, né? Que fugisse daquela regra de greve, ou que fugisse de um ato e que pudesse ser visto e entendido como uma atitude mais enérgica, ou como uma atitude em que a gente se posicionaria e se faria ser ouvido, né? Que as nossas pautas, elas conseguissem chegar não apenas... Que as nossas pautas conseguissem chegar na sociedade também, né? E aí, especificamente na UFCA, e aí quando foi segundo semestre de 2016, as universidades começaram a ser ocupadas, né? Inicialmente ali no Sudeste, depois foi se expandindo no Brasil inteiro. Aqui existia... a gente vivia sob uma arquitetura diferente, né? Era uma universidade muito jovem, ainda é uma universidade muito jovem. A gente tinha centros acadêmicos ativos e representações estudantis ativas também dentro dos colegiados, dentro das assembleias, dentro das pró-reitorias, mas a gente não tinha o DCE. Isso dificultava a nossa mobilização de alguma forma, porque a gente precisava que essa fosse uma ocupação entendida como legítima, porque a gente sabia qual era a narrativa que ia se sobressair na mídia, o que ia sair da gente no jornal, como essa mobilização ia ser entendida, né? E a gente já precisava se munir e a gente meio que mirou todas as possibilidades, né? E se preparou para vivê-las. Sempre em contato com essas outras ocupações, sempre numa mobilização regional, estadual, e nacional.
E aí a solução que a gente encontrou foi primeiro fazer uma Assembleia Geral. E aí foi o primeiro momento que, desde que eu ingressei na UFCA em 2015, eu vi uma quantidade de estudantes muito grande reunida. E estudantes de cursos que, às vezes, não conseguiam ser mobilizados para estar em assembleias ou em reuniões ou nem mesmo em eventos, né? E aí tinham muitos estudantes dos cursos diurnos, dos cursos das engenharias, e aí foi um momento de muito aquecimento dentro da universidade. Hoje, olhando de fora e percebendo a situação que a gente está, eu sinto que também que já era um momento em que a polarização que se deu ali na eleição, em 2018, enfim, já estava acontecendo. E aí a gente já conseguia ver essas narrativas conservadoras, ultraconservadoras e essa polarização muito grande nesse primeiro momento, né? Que foi depois do golpe, que foi logo em seguida com muitas medidas, muitos projetos de emenda constitucional direcionados, muitos cortes na educação. E aí foi muito visível, né, nesse processo de assembleia, de reuniões e tudo mais. E aí, depois dessa Assembleia Geral, a gente, cada CA ou DA, não tinha DA, mas cada CA dos cursos e dos centros organizaram assembleias gerais, fizeram assembleias, e aí a gente precisou fazer uma espécie de porcentagem, vários cálculos para ver qual era o número de pessoas, indivíduos, e qual era como isso influenciaria numa decisão, e enfim, vendo várias possibilidades do que as pessoas poderiam enxergar como legítimo ou não dentro dessa decisão, né? No final de tudo, foi decidido que nós ocuparíamos a universidade também. Muito burburinho já se criava, né, naquele momento. E aí, a gente, na última assembleia que a gente fez antes da ocupação, a gente entrou em um acordo, né, que a ocupação seria feita no dia 10 de novembro. Né? Todo esse movimento foi final de setembro, outubro inteiro. E aí, no final, ali no início de novembro, teve a última assembleia. E aí, vamos esperar para o dia 10, né? Só que o que aconteceu? No dia 9, um estudante agrediu uma outra estudante com um chute na cara nesse primeiro bloco. E aí foi um caos assim na universidade. As aulas de jornalismo eram nesse bloco, acho que é F aqui. E aí, tal hora era um burburinho, uma gritaria, e uma agressão e não sei o quê. E aí, parecia que é como se eu me senti naquele momento como se eu tivesse suspensa, assim. Alguma coisa me suspendeu e eu ficava olhando a situação entendendo, mas sem entender ainda o que se passava, né? E por quê e tudo mais. E aí foi uma situação que alterou tanto os ânimos que foi decidido que a ocupação seria antecipada. E aí a gente ia ocupar a universidade naquele dia, porque a gente entendia que a ocupação deveria ser um movimento que tinha suas pautas nacionais definidas, né, contra a PEC 241, contra a reforma do ensino médio, contra os cortes nas instituições federais. Só que existiam outras pautas que a gente também enxergava como importantes e necessárias, e a gente entendeu que a ocupação também seria uma atitude em ataque, talvez, a situações assim, em uma forma de bater o pé e dizer que a gente vive numa sociedade desigual e que existem atitudes dentro desse espaço que não seriam toleradas e que não serão toleradas. E aí
foi horrível. Foi polícia e foi muito desgastante, né? E depois, conversando com a estudante que foi agredida, eu consegui entender que eram as discussões referentes à possibilidade de ocupação que fez com que ela discutisse com esse outro estudante. Então, é como se ele estava ali contra a ocupação, ela estava ali defendendo que a ocupação deveria acontecer e existir, e aí os nervos se alteraram e ele encontrou na agressão uma possibilidade de se impor, né? E era assim que ele percebia, e não encontrando no diálogo um caminho possível. E aí, depois, processo administrativo contra esse estudante, enfim, outras instâncias da universidade. Mas aí, dentro da ocupação, a gente construiu a ocupação, né? Eu acho que, para mim, a coisa mais importante foi a interlocução com estudantes de outros cursos que eu não tinha contato. Então, foi muito importante para mim. Para mim, enquanto estudante, para mim, naquela época, para mim, enquanto acadêmica, para mim, enquanto profissional, enquanto ser vivente dentro da universidade, encontrar com pessoas da filosofia, trocar com pessoas das engenharias, trocar com pessoas do design, trocar com pessoas da música, de outros cursos que aí eu não tinha contato antes, né? Porque a universidade ainda tem essa questão de quais são os espaços de sociabilidade que existem aqui. Em que momento existe a possibilidade de que trocas sejam construídas ou estabelecidas dentro da experiência de docentes, discentes, técnicos administrativos, funcionários terceirizados, né? E de que forma esse espaço é construído, para quem esse espaço é construído. E aí isso foi uma coisa que também esteve muito em xeque dentro da ocupação. E aí, voltando para essa possibilidade de acessar as memórias da ocupação, foi muito interessante para mim ver fotos em que as pessoas estavam cozinhando, em que as pessoas estavam preparando uma mesa de café da manhã no banco de madeira, e ver também os cartazes da programação. E aí foi onde eu pude lembrar o que era a programação, né? Porque não tinha aula, mas a gente preenchia manhã, tarde e noite com atividades. Então, tinha roda de conversa, palestra, oficina. E aí é como se o espaço, inclusive o espaço físico, não apenas o espaço temporal dentro de 24 horas ou 12 horas, como a gente entende, fosse preenchido, né? E preenchido com coisas que nos possibilitavam acessar conhecimentos que às vezes a sala de aula não nos possibilitava. E aí foi muito, 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 acho que importante, né, esse momento. Obviamente, a gente enfrentou muitos ataques e muitas situações que nos colocaram frente a frente nos colocaram em conflito com várias pessoas, né? Com pessoas dentro da universidade, com pessoas, cargos da universidade, com a administração, com outros estudantes, com nossos próprios professores, e com pessoas externas à universidade. Então, teve um dia específico que um cara bêbado de manhã veio, sabe-se lá de onde, e chegou aqui e as pessoas ainda estavam dormindo, e chegou arrancando placa, arrancando tudo, e dizendo que ia matar a gente, e esculhambando. E aí foi o primeiro momento que a gente pensou assim, acho que foram 15, estava em 15 ou 20 dias de ocupação. E aí foi um momento que a gente pensou assim, cara, isso pode ser realmente perigoso, né? Porque a universidade é toda aberta, e vem um cara ameaçando, e a gente não sabe, a gente não tem controle sobre o que acontece lá fora ou sobre quem entra ou não na universidade.
E aí a gente teve que lidar com muitas questões também judicialmente, com um amparo de uma pessoa ou de várias pessoas que podiam nos conduzir por que caminho seria mais adequado, o que passos a gente deveria dar. Mas o mais interessante de tudo era que tudo isso era amplamente discutido e a gente conseguia facilmente chegar e tomar decisões. E... Nossa! E isso era uma coisa muito comum e é como se a prática fizesse com que a gente conseguisse fazer isso cada dia mais, que os dias foram passando, com mais facilidade, né? E aí eu olhava e pensava, nossa, isso é possível. Olha, isso daqui que eu achava que não era possível, é possível. Então vamos seguindo. E aí a gente também participou de uma construção, de um ato nacional, né? Foi no final de novembro. A gente foi para Brasília e saiu um ônibus daqui, com estudantes daqui da URCA, 42 ou 46 estudantes, e fomos construir esse ato lá, né? Passamos 3 dias na estrada, participamos do ato, outros 3 dias voltando. E aí eu acho que enquanto eu estava pensando sobre essa viagem e pensando também sobre o que materialmente manteve a ocupação, eu pensei que foi muito importante também a contribuição dos nossos professores, foi muito importante a contribuição das ações sindicais que apoiaram todo o processo de ocupação, e o empenho dos CEAs em arrecadar fundos, em construir meios para que a gente conseguisse se manter, né? Para que a gente conseguisse comprar comida, para que a gente conseguisse, às vezes, comprar material de limpeza, para que a gente conseguisse, às vezes, pagar deslocamento de algumas pessoas para ir no centro, imprimir alguma coisa. Todas essas coisas eram necessárias, né? E aí, enquanto eu estava falando, eu lembrei de uma outra coisa, de um outro momento que eu acho que para mim foi muito marcante, que foi um dia que a gente teve uma oficina de skate aqui no pátio. E aí, o que mais me marcou nessa oficina foi um dos skatistas, ele era adolescente, assim, falando que ele não sabia nem que ele podia vir aqui. Ele disse, eu nem sou daqui, eu não sabia nem que eu poderia vir aqui. Eu nem sabia que era de graça vir aqui. Então, foi naquele momento que eu pensei, então, as pessoas, elas precisam entender que a universidade é um espaço para todos nós. E é estranho que alguém vire pra gente e diga assim, nem sabia que eu podia vir aqui, nem sabia que era permitido, ou não sabia que era grátis. E aí isso fez naquele momento que eu pensasse o que nos repartia da sociedade, não apenas em relação à nossa distância física, que é real, mas da nossa distância simbólica mesmo, né? O que faz uma pessoa olhar para a universidade e pensar que aquele é um lugar inalcançável, pensar que aquele não é um lugar possível para se construir algo ou para apenas ser vivenciado, né? E aí, enquanto eu falava, eu lembrei disso. Foi uma das coisas muito interessantes que a gente acabou vivendo também. E aí eram espaços de reflexões outros, né? Pronto, fechando esse parêntese. Eu queria voltar a como foi a mobilização nacional, né? No final de novembro, depois de 2 meses de ocupação, a gente foi para essa mobilização nacional e a principal característica do ato foi a violência e a repressão da polícia antes de a gente chegar em metade do caminho. Na metade do caminho,
já estava o caos instaurado. E era bala de borracha pra cá, e bomba pra cá, e corre, e cavalaria, e as pessoas se perdendo, e aí como a gente vai voltar pra casa, e as pessoas as pessoas sangrando. Foi um caos, foi um caos. Eu muito acostumada com mobilizações caririenses, né, que já chegaram várias mobilizações a ter repressão, mas nunca num estágio de pessoas sangrando do meu lado. Fiquei muito assustada. E aí eu lembro que a gente segurava assim e corria em corrente, né? E aí a gente se abrigou numa escada, e Brasília é uma cidade inabitável. E aí, então, para chegar em algum lugar que você pudesse considerar seguro, era quilômetros correndo. Então a gente correu, a gente chegou numa escada que ficava num terminal. E aí a gente se abrigou na escada, assim, se escondendo no escuro, né? Enquanto a cavalaria passava, e a gente, minha gente, falta não sei quem, a gente tem que voltar com todo mundo, tem que saber se todo mundo tá bem, como que vai ser, né? Acabou que as coisas se acalmaram, a gente conseguiu voltar para onde a gente estava abrigado, que era no IF, de lá, o IF mais próximo. E aí a gente encontrou todo mundo naquele estado, né, de muita preocupação e também uma apreensão. Será que tudo isso que a gente construiu, qual era a nossa finalidade? Era barrar a PEC. E aí a preocupação da maioria das pessoas era, primeiro, se está todo mundo bem, para a gente voltar junto. E a segunda era, será que o nosso esforço, de alguma forma, vai surtir algum efeito? O que vem a partir de então? Sim, a gente veio para cá, a gente construiu tudo isso. O que acontece a partir de então? E aí eu lembro que a PEC, no primeiro momento, foi aprovada no Senado, e na primeira votação não foi votada na Câmara, né? Não foi votada na Câmara. E aí, aos poucos, devido ao tempo e devido ao desgaste mesmo dos conflitos internos e externos, e a sustentação de uma ocupação, né? 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, né? Estava chegando no final do ano. E aí as universidades federais começaram a ser desocupadas, aos poucos começaram a ser desocupadas, e a gente optou também por essa desocupação. Olhando hoje, eu acredito que a principal uma das principais sementes que foram deixadas dessa ocupação dentro da UFCA foi a construção do DCE, porque a gente saiu da ocupação e a gente disse assim, olha, a universidade precisa disso, a universidade precisa daquilo outro. E aí tinham pautas relacionadas à assistência estudantil, a expansão, o que significava expandir a universidade, o que significava abrir novos cursos, o que significava tantas obras em curso num contexto de cortes contínuos do governo federal e do Ministério da Educação. Então, todas as nossas pautas, antes de finalizar a ocupação, de continuidade de luta, envolviam setores relacionados à nossa mobilização enquanto estudantes e ao que a gente pautaria de ali em diante, né? E aí, pouco tempo depois, começou-se o processo de início e fundação do DCE, e as mobilizações continuam. Diferente chegar aqui e olhar que algumas coisas mudaram, mas que ao mesmo tempo outras coisas permanecem igual, né? E é como se eu passasse e visse algumas pessoas que conheço, mas naquela distância, outras pessoas
eu nunca vi na vida e parece que é como se todo mundo estivesse sempre com muita pressa. Tá sempre todo mundo correndo. Todo mundo sempre tem algo para fazer ou tá é uma agitação diferente, né? Eu sinto que eu consegui nesse momento perceber um outro estado. E aí eu sinto muita falta desses espaços, né? Desses espaços de encontro, desses espaços de encontro, desses espaços de socialização que eram muito comuns, né? Talvez talvez a gente esteja passando, inclusive, por um processo de readequação ao convívio social, de readequação a um ambiente que não é um ambiente que está ali dentro da nossa intimidade, onde a gente está imerso, enfim. E aí é como se eu também estivesse reaprendendo a viver esse lugar e a olhar para esse lugar, né? Espaços assim são muito importantes para mim dentro desse novo lugar, que é um novo lugar, mas que me chama à mobilização e à luta da mesma forma, uma vez que os cortes não cessaram, uma vez que os ataques às instituições, os ataques ao serviço público, às instituições, à educação, aos trabalhadores não cessaram, de outra forma se intensificaram, né? Então, gente, boa tarde, né? Primeiro, parabenizar a organização do evento, porque, de fato, a gente está passando agora na universidade por um processo de reocupação dela. Né? E esse é um processo que é feito também com algumas descontinuidades, né? Assim, com ritmos próprios de cada um, ritmos da instituição. Então, acho que esse evento é muito importante que ele aconteça mesmo de forma presencial, assim, e não online, né? Porque a gente está nesse momento de repensar, e não só repensar, mas viver essa reocupação física da universidade, né? Assim, que é super importante, enfim, para a própria vida da universidade, para a sua continuidade enquanto instituição, enfim. E quando a Camila me convidou, para falar aqui, eu até disse para ela, olha, eu quero falar, eu posso falar, mas eu não queria que tivesse meu nome no cartaz, assim, porque eu achei importante uma das coisas da ocupação, né, de 2016 foi que foi quebrada muitas assimetrias dos lugares de fala, né, assim. Então não tinha alguém dando uma palestra durante a ocupação. Não era uma ocupação com muitas palestras, e sim com muitas rodas de conversa, muitas discussões, muitos debates. Então, não tinha nenhum protagonismo, que essa palavra do mundo empresarial meio que apropriada para alguns debates políticos. Então, não tinha essa ideia de alguém ser um protagonista. Então, eu entendo que o meu lugar aqui é muito mais articular algumas memórias, alguns temas, para que todos se sintam à vontade também para conversar como viram esse momento de dentro da universidade de fora também, porque muitos de vocês nem estavam aqui também, eu creio, né? Assim, não é fácil para mim estar aqui, assim, falando sobre esse momento, porque eu acho que esse momento também mexeu muito comigo, assim, emocionalmente. Depois eu rememorando, vou pontuar algumas coisas que ocorreram, né? Enfim, primeiro que 2016 foi um ano ruim, tá? Assim, né? Existe um livro do John Fent que se chama 1933 foi um ano ruim. E assim, eu li esse livro há muito tempo, e nunca entendi esse livro, assim, e tal, até que eu vivi 2016, né? Assim, depois a gente teve anos ruins também, depois de 2016, mas 2016 foi um ano muito ruim. E foi um ano muito difícil, emocionalmente, politicamente, pelos debates democráticos, né? E foi um ano que eu voltei para a universidade, porque eu tinha morado 2 anos fora, fazendo doutorado. E tinha voltado depois do doutorado, e lembro que logo na chegada do meu retorno, eu fui contactado pelo professor Augusto, tá, que é falecido, no curso de administração pública,
para um debate sobre a democracia na universidade, né? E foi inclusive uma mesa com a Camila, um auditório muito cheio, né? Numa perspectiva de que haveria impeachment da Dilma naqueles dias, né? Assim, eu lembro que era a fala que marcava ali o movimento, era a ideia de que não vai ter golpe, assim, que foi o que mobilizou muitos de nós naquele primeiro semestre, né? Eu lembro especificamente desse dia da votação do impeachment, né? De ter ido a uma praça do Crato, não sei se alguém foi para essa praça, mas eu não consegui ficar ali, sabe, assim, acompanhando a votação, e acabei indo para um restaurante que não existe mais no Crato, era bem famoso porque não fechava as portas, e assisti uma boa parte do impeachment sozinho ali, tamanha angústia daquele momento, né, assim. Sei que depois encontrei muitas pessoas que estavam no ato lá, né, da votação do impeachment no restaurante, depois fui deixar vários em casa e era um cenário no carro de tristeza absoluta, assim, né? A gente sentia que ali as coisas iam mudar por uma coisa que a gente não sabia o que viria, entendeu? Assim, mas que sabia que ia ser uma coisa ruim, né? Assim. Então 2016 vinha já nessa pegada, né? E a PEC, ela surgiu, na verdade, meio que no meio do ano para agosto, o debate sobre a PEC no Brasil. Ela já vinha de um documento do PMDB, né? Que eu não lembro agora como era o nome, não sei o que, Brasil, como é? Ponte para o Futuro, né? E aí eu queria contar uma coisa, assim, logo quando surgiu o debate em agosto, que eu acho que, de alguma forma, a gente cai em alguns engodos de discussão que precisam a gente deslocar muito o nosso olhar para a gente ver de outra perspectiva, né? Porque o debate ali em 2016, como o debate que está tendo agora dos cortes da universidade, e como todo debate que envolve orçamento, tá? Ele não é um debate técnico-contábil, tá? Assim, ele não é um debate de conhecimento de sistema financeiro da União, tá? O que estava em jogo ali na votação da PEC era um debate político da constituição de um novo modelo do Estado brasileiro, entendeu? Era isso que estava em jogo ali. Então, me incomoda muito quando entra esse debate orçamentário, de cortes, de dificuldade de verbas, que se vem esse discurso técnico-contábil financeiro, de domínio do CIAF, de domínio do CIOPS. Não é isso que está em jogo. O que está em jogo ali, em 2016, como que está em jogo agora, né, nos cortes, é um novo modelo de universidade. E ali, no caso, é um novo modelo do Estado brasileiro, né? E qualquer discussão séria sobre a universidade no Brasil, hoje, em 2022, tem que levar a sério a revogação dessa emenda constitucional. Tá? Assim, o que nos levou no país a nos mobilizarmos pela ocupação, ainda está aí, sabe? Assim, a coisa está aí e a universidade está tendo repercussão, não é porque está com dificuldade de acessar o CIAF, a arrecadação não é isso, é que se pactuou de forma violenta, nem sei se a palavra é pacto, então, né? Mas se impôs um novo modelo de Estado, um novo modelo de universidade. Isso que está na discussão, né? Então ela vinha de agosto, quando começou a surgir essa discussão, e a ocupação ela foi possível a partir de vários impasses também, né? Assim, a partir primeiro da violência do que era a própria emenda constitucional, né? Mas também uma série de impasses que era a forma tradicional de se fazer política até então, né? Ela se encontrava esgotada para dar conta da complexidade do problema, tá? Assim, então havia uma crítica aos sindicatos, tá? Sobre os sindicatos docentes, incluindo a DUFS, que tinha uma gestão horrorosa na época, tá? Ausente, omissa, tá? Mas havia uma crítica para além da gestão atual da DUFS daquele momento, da própria noção de luta sindical, poder mobilizar um país para se contrapor ao que estava se colocando ali. Então, acho que a ocupação ela veio desse impasse conceitual, teórico, político, e a tentativa de encontrar uma outra forma de mobilização política que não passasse pelas formas tradicionais, tá?
Tanto é, assim, eu percebo assim, que a ocupação, ela era um movimento, né, de estudantes organizados em estruturas tradicionais do movimento estudantil, né, enfim, das suas várias correntes, Levante Popular da Juventude, as várias outras correntes que compõem o movimento estudantil. Mas, o movimento estudantil nunca foi um movimento unificado, ele sempre teve divergências internas, do JS, o RUA, a gente vai uma série de movimentos sempre debatendo entre eles, né, assim. Mas durante a ocupação, nessa experiência de se ter uma nova prática política, que não fosse essa reprodução tradicional dos grupos já constituídos, ali também se colocava a gente precisa, em nome de uma pauta maior, em nome de um debate maior, a gente tentar encontrar um espaço de convívio e de prática política para além das nossas diferenças, que não são pequenas, né, mas que a gente vai tentar conviver dentro das nossas diferenças, né, assim. Isso foi uma experiência muito rica para o movimento estudantil. E eu acho que Pamela tem razão, a própria criação do DCE é devedora desse momento, né? Mas a própria articulação dos estudantes da UFCA no movimento nacional também acho que foi a primeira vez que isso houve dentro da UFCA, da história da UFCA, sabe assim? Ou seja, o nível de debate, de articulação que se colocou aqui no Cariri era o mesmo que estava se colocando em qualquer outra instituição do país. Sabe? Assim, claro que toda instituição tem suas peculiaridades locais e regionais, mas a gente estabeleceu discussões que nos tirou, de certa forma, de um isolamento, de uma distância, né? Enfim. Então, tem esse segundo aspecto que eu acho muito importante, que é o movimento estudantil conseguir conviver com unidade, apesar de todas as diferenças, né? Assim, e eu acho que durante a ocupação, as diferenças se evidenciaram também, sabe? Assim, porque é óbvio que os grupos disputavam entre si narrativas e disputavam entre si pautas e agendas, e isso era do processo político também, assim, né? Assim, ou seja, ali são subjetividades diferentes, são concepções de mundo diferentes, enfim. Então, é óbvio que houve embates também. O movimento ele não era um movimento, não é pacífico, mas unificado nesse sentido de homogêneo, de pensamento, né? Enfim, né? Eu acho também que, lembrando também alguns aspectos importantes, os estudantes estabeleceram muitas críticas aos professores, né? Assim, que não tiveram a compreensão de que o mais importante naquele momento era a universidade parar para enfrentar a PEC, para se repensar, ou seja, o mais importante era isso era mais importante do que qualquer outra aula que um professor tivesse que dar, artigo que um professor tivesse que escrever, trabalho de laboratório que tivesse que fazer. O mais importante naquele momento era parar, sabe, assim, estava em jogo a própria existência da universidade, né? E muitos professores resistiram a isso, né? Assim, inclusive houve uma assembleia teve muitos professores que votaram para continuar as aulas, né? Então o processo de ocupação ele ocorre uma crítica também à postura de muitos professores, né? Assim, e muitos dos impasses que a universidade está enfrentando hoje têm a ver com aquela gente, né? Assim, impasses orçamentários, impasses de bolsa que estão... a quantidade de bolsas que não são realizadas, né? Isso tem a ver com aquela agenda, né? Assim, eu nem quero pegar esse exemplo para dizer assim, não, nós tínhamos razão, tanto é que está aí o impasse que a gente está vivendo, que vocês foram contra a ocupação. Eu acho o seguinte, eu acho que tem esse lado, sim, a gente pode dizer isso tranquilamente, para qualquer professor que foi contra a ocupação naquele momento, professores da gestão,
que vocês estavam errados em não ter se contraposto, tá? Porque vocês deveriam ter parado, tá? Assim. Mas eu vou pensar de outra forma, assim, né? Eu acho que porque muita gente vai questionar assim, mas todo esse movimento de ocupação foi derrotado porque a PEC foi aprovada, ou o movimento de ocupação foi derrotado porque não se... sei lá, não, é esse discurso mesmo, não tem nada, coisa... E eu acho assim, que a gente não consegue, né, avaliar ainda as vitórias que tivemos da ocupação, porque esse é um processo longo também, assim, de avaliação, né? Por exemplo, eu conversando com a Pâmela, está fazendo um mestrado no FRJ, o Guilherme, que estava presente na ocupação, Guilherme Guedes, da filosofia, ele também está fazendo mestrado, Henrique Bruno está fazendo mestrado, então vários daqueles alunos e alunas que estavam naquele momento, né, eles seguiram na universidade, né, assim, e fazem pós-graduação hoje. E não só isso, eles continuam, mas seguiram com alguns problemas teóricos, entendeu? Que eles querem resolver, ou não sei se resolver, mas que surgem também das suas vivências políticas na universidade a partir daqueles anos, e que inclui, obviamente, a ocupação, né? Assim, então, por exemplo, eu vejo muito o Guilherme, que tem uma aproximação muito na leitura da obra do Foucault, está fazendo mestrado lá no FRJ, mas porque eu acho que havia uma prática política ali durante a ocupação que questionava formas tradicionais também de se fazer política. Isso desdobrou na sua própria reflexão na pesquisa de pós-graduação, tá? Assim. Então, nesse sentido, eu acho que é muito pouco e muito pequeno dizer assim, perdemos com a ocupação porque no final a PEC foi aprovada. Não, eu acho que ganhamos, mas se você dizer ganhamos em quê? Eu diria que a gente precisa de tempo para avaliar os ganhos, tá? Assim, eu acho que ter sido questionado, a universidade ter sido colocada em xeque, ter recebido uma série de questionamentos foi extremamente positivo para a própria instituição, né? Assim, e aí eu poderia lembrar algumas questões pontuais, alguns eventos pontuais que eu participei aqui. Assim. Primeiro, havia crianças, inclusive, na ocupação. Vocês vão lembrar disso, tá? Assim, mas dentro dessas agendas, que todo dia tinha uma discussão de uma agenda, né? Eu participei de um almoço aqui, né? Assim, acho que a Camila estava nesse dia também, que foi uma coisa muito interessante esse dia, esse momento, né? Assim, quer dizer, se você pensar um almoço, para a filosofia isso não é pouca coisa se a gente pensar a ideia dos banquetes gregos como momentos de discussão, enfim, de troca de uma série de ideias, enfim, de ambientes formativos também, né? Mas era um momento de se experimentar discussões de gênero, não a partir de uma leitura de um autor, mas discussões de gênero a partir de posições no ato de preparo da comida, de posições na mesa, né? Eu lembro que eu tive que desligar o celular, assim, e isso me deu uma relativa ansiedade na época, assim, de ficar sem o celular para poder comer, né? Então, coisas pequenas, mas quando você vai ver, acho que das pequenas coisas tem grandes agendas políticas também, e grandes coisas também, né? Então, eu lembro bem desse almoço, eu lembro também desse dia de uma agressão, né, que foi um dia muito tenso, porque logo depois houve uma assembleia para se discutir a desocupação da universidade, né, assim. E logo que acabou a assembleia, que acabou passando a ideia de que vamos continuar a ocupação, né, começou a tocar uma música de funk aqui na universidade, né? E era música de funk, era música da Anitta, depois da Pablo Vittar, e aí é aquele momento assim que a universidade, que sempre criou uma espécie de uma aura cultural, uma aura estético-artística,
ela também era colocada em xeque sobre a estética do próprio ambiente cultural que circula aqui, né? Dos produtos, das, enfim, das músicas, seja, lembro dessa, não era bem uma festa, mas era uma comemoração, porque a Assembleia tinha pautado que ia continuar a ocupação, né? E a festa foi com a música, foi com funk, e não foi com, sei lá, com outras músicas do hábito tradicional da esquerda, né? Enfim. Não sei se estou falando para exibir, né? E acho que outros precisam também compartilhar, né? Mas eu ia lembrar, assim, o final da ocupação, né? Assim, que foi extremamente traumático para mim, né? Assim, eu lembro que em janeiro a gente voltou até a aula, eu tinha alguns TCCs para terminar a orientação, TCCs que ficaram bastante atropelados, porque a gente ficou realmente parado, acho que isso era um ato mesmo político, e só voltou mesmo em janeiro. Mas eu lembro que em fevereiro, eu fiquei o mês de fevereiro foi o mês de férias, e eu fiquei um mês completamente fora do mundo mesmo, assim. Viajei, fiquei um mês fora, e quando eu voltei, foi um momento que eu dei uma guinada teórica na minha vida, assim, e eu acho que isso tem a ver com a ocupação, sim, né? Porque é isso que eu falei de alguns conceitos que já não estavam dando mais conta da complexidade do que o mundo estava se configurando, tinha se levado a ser. Isso eu senti de forma a que aquilo que eu tinha estudado, doutorado, de 2 anos fora, ele também era colocado em xeque. E isso me fez buscar outras leituras, outros caminhos, de forma que eu acho que a ocupação ainda me atravessa, de alguma forma, nesse sentido que foi o impulso que me levou a buscar outros olhares, outras formas de pensar política, enfim, né? Então, eu acho que a ocupação, ela ainda continua, de certa forma, né? Assim, a gente deveria voltar a ter essa agenda de ocupações nesse momento de reocupação, porque foi colocado em xeque a prática didática, os elementos conceituais, a prática política, né? Então, de certa forma, é quase como se a ocupação ela tivesse uma continuidade nos nossos corpos, nas nossas vidas, e de quem participou daqueles momentos, e pelo menos é assim que eu vejo, assim. A coisa não acabou ali. Eu acho que a luta política continua aí, porque a emenda constitucional ela está acabando com as universidades, tá? Assim, e qualquer debate sério sobre gestão acadêmica, sobre política universitária, o projeto de universidade para o país tem que levar em consideração a revogação dessa emenda constitucional, sabe? Assim, não, é um tipo de pauta que não dá para se negociar, sabe? Assim, a emenda constitucional ela está destruindo a universidade, tá? E isso não é um problema técnico, contábil, de domínio do CIAF. Isso me indigna, porque esse tipo de discurso desmobiliza as pessoas para se engajarem na gravidade do tema. Tá? O que estava em jogo é a destruição, é a pactuação de um novo modelo de Estado, de um novo modelo de financiamento das universidades, e que vai levar, obviamente, à sua destruição e ao seu esvaziamento. E não só das universidades, tá? Do mundo da pesquisa também. Eu estou vendo aqui o Euclides, que é um colega da física, um grande pesquisador da universidade, pesquisador produtividade do CNPq. O CNPq está assim, a gente pode ficar usando outras palavras mais bonitas, mas o CNPq acabou. Tem que repensar o CNPq, tá? Porque a CAPES, como a CAPES está sobrevivendo hoje, sabe? Assim. E eu acho que tem muitas notas de programas de pós-graduação, as várias entidades, a Compós, né, a Anpox estão se posicionando. Então não foi só a questão no sentido do financiamento da universidade, tá? Mas também o ambiente da pesquisa está completamente destruído com essa PEC, né? Bom, eu acho que eu fico por aqui para a gente poder conversar com outras pessoas e ver o vídeo. Então é isso. Obrigado. Primeiramente, eu gostaria de dizer que me sinto muito feliz em ter sido convidado para fazer parte desse momento, no qual está sendo debatido a importância da defesa
e da construção de uma universidade a partir de princípios democráticos. E também... Enfim, seria legal. Eu queria pontuar algumas coisas, mas se alguém já tiver urgência de falar, pode, pode falar na minha frente, não tem problema. Uma das coisas que eu queria dizer, assim, eu estou muito contente, embora a gente tenha tido pouca gente aqui, né? Mas eu estou muito contente porque queria muito que houvesse esse encontro do Repensar a UFCA com essas experiências, né? Eu acho que é importante, assim, pelo menos me parece importante recuperar essas experiências da UFCA, sim, especialmente a ocupação estudantil, né? Mas aí eu queria dizer que agora ouvindo a Pamela, né, ouvindo o Celestino, ouvindo o Rodrigo, eu fiquei pensando que a questão da assistência estudantil com certeza se modificou muito desde esse momento, né? Então a Pamela falou das pautas, né, que a ocupação trouxe, embora a gente tenha tido uma perda grande de auxílios, assim, de dinheiro mesmo, né, do penais, né, por conta de cortes e tal, mas a elaboração da assistência estudantil, né, inclusive com orçamento participativo, enfim, e alguns auxílios específicos, responderam a uma demanda dos estudantes na organização estudantil que aconteceu, sobretudo na ocupação, né? Eu não tinha feito essa leitura, mas agora, enfim, obviamente que precisaria de uma análise mais detalhada, mas eu arriscaria dizer que é uma hipótese bem razoável, assim. E eu acho que, quando o Celestino lembrou dessa mesa, né, que o Augusto convidou a gente, lá em 2016, e nessa mesa a gente estava analisando ainda 2016 a partir de 2013, né? Então a gente vem, né? E aí quando a gente estava pensando também nesse encontro que hoje a gente pensou na greve dos professores de 2012, uma grande greve nacional, né? Em 2012 ainda, mas então a gente vem, né? Desde então debatendo essa questão dos modelos de representatividade política, os modelos de sociabilidade, os modelos de organização democrática, né? E muitas vezes a gente se apressa também a medir as perdas e ganhos, né? Obviamente que a gente se encontra numa situação atualmente terrível, né? Muito ruim, em que a gente teve uma perda de direitos fundamentais, assim, desde 2016, sobretudo, né? Enfim, a gente se encontra num momento que a gente tem mais da metade da população brasileira em insegurança alimentar, né? Enfim, desemprego, enfim, muitas perdas mesmo, né? Além do que aconteceu com a reforma da Previdência, com a reforma trabalhista, a PEC do teto de gastos, enfim, muitas perdas, óbvio, né? Mas esse germe da discussão sobre modelos de democracia, modos de construir a democracia, isso se mantém e precisa se manter vivo, né? E a universidade tem um papel muito importante nisso, né? É muito importante que a gente não esqueça o papel da universidade na construção desse debate. E não apenas um debate teórico, mas também um debate que acontece a partir das construções coletivas dentro da universidade, né? Então, para mim, o movimento Repensar, por exemplo, ele vem trazer esse reforço, assim, na dimensão da gente retomar experiências de construção democrática dentro da universidade, né? Aprofundar isso, e por isso é tão importante, né, a gente ter essa troca aqui hoje. Enfim, não sei, acho que a gente ainda está, né, analisando aí nacionalmente o que vinha acontecendo desde 2011, 2012, 2013, né? E que de alguma maneira foi abafado, né, a partir de 2014 e 2015, com 2016 com o golpe, né? Foi cooptado, a insurgência foi cooptada
e levada por uma pauta super reacionária e conservadora, né? E tomara que a gente agora consiga sair desse pesadelo e retomar, né, o espírito de construção democrática que a gente vinha ensaiando, né? Acho que é esse convite aqui. Não sei se alguém quer falar. A gente acabou falando muito da ocupação, de fato, foi um momento assim, fundamental. Tem vários episódios assim, da ocupação que para mim foram marcantes, mas teve um em especial que foi marcante, que foi quando a gente estava naquela se volta ou não volta, né? E aí o pessoal querendo ter aula e o pessoal não queria ter aula. Aí se juntou ali no bloco 1, o Roberto estava comigo nesse dia. Quem estava ocupando, né, a gente fechou aquele portão e ficamos de um lado, professores, estudantes e tal, e do outro lado eram estudantes que queriam voltar às aulas e professores também. Cara, e ficou, tu lembra desse dia, Roberto, assim, um tensionamento. Eu achei, rapaz, vai rolar briga agora. Eu já estava preparado para brigar. E aí a gente ficou naquela, de um lado, do outro, e tensão, e as pessoas se insultando, até que a gente foi para lá, e eu falando, as pessoas me filmando, né? Tu lembra? E assim, pô, foi um dos momentos para mim, assim, particularmente mais tenso da ocupação, mas que bom que, enfim, não rolou nada de mais grave, né? Então, exato, assim, pô, foi pesado. Mas eu queria só mencionar, assim, porque a gente acabou falando um pouco das greves, né, que a gente, enfim, vivenciou aqui, principalmente a greve de 2012, talvez seja a greve mais marcante, mas, assim, nós éramos campus, né, campus avançado, né, da UFC, e a gente também estava no meio do sindicato. Só que nessa época o sindicato enfim, tinha uma gestão péssima, que era a gestão do Marcelino Pequeno, que inclusive começou com um certo diálogo, mas depois o negócio desandou completamente e teve uma assembleia que nós participamos virtualmente, né? Naquela época não era tão comum isso, né? E aí, geralmente, as posições do Cariri eram as posições que desempatavam, certo? Então, geralmente era muito dividido, coisa de 2, 3 votos em Fortaleza, e a gente sempre desempatava para a posição mais à esquerda, né? E aí, numa dessas assembleias, um dos diretores do sindicato, o professor Lindenberg, né, que acho que ainda é o diretor do Campo de Russas, disse, não, o pessoal do Cariri não vota, certo? E aí excluiu, né, a nossa votação, e aí foi assim, internamente, foi um grande tensionamento, né? E aí o sindicato veio para cá, né, para se justificar, e aí começou um tensionamento assim muito pesado do Campus Cariri com o sindicato, né? Acabou que a gente entrou em greve em 2012, tinha uma ameaça em 2011, mas acabamos não entrando. E a experiência da greve também, para mim, foi uma experiência muito formativa, né? E aí depois veio o anúncio, né, que a universidade ia ser criada. Foi um anúncio meio de cima para baixo, assim, não foi queremos o FCA e tal, não. A gente recebeu a notícia do governo Dilma, à época, que nós íamos nos tornar universidade. A gente fez uma assembleia também lotada no mini auditório, que veio até o Gesualdo, não sei se o Celestino lembra disso. E aí a gente queria entender o que era isso, mas rapidamente nós entendemos que era melhor ser uma universidade independente, sair daquele estado de campus e tal. E aí a gente começou a construir, de fato, uma história, né, uma história nossa. Muita gente que estava na greve de 2012 assumiu a gestão da universidade logo em 2013. Eu acho que isso teve alguns ganhos também, sobretudo para a ocupação. Assim, acho que a gente se mobilizou muito, assim, muita energia, e fazendo rifa, juntando grana para viabilizar a ocupação também. Mas, assim, já é 2016. Mas eu queria só mostrar aqui alguns cartazes, que é o seguinte, em 2012, né, em 2012, na greve, o pessoal cortava o microfone do Cariri, né? E aí a gente não tinha como falar porque a participação era online. Então a nossa estratégia foi fazer cartazes e colocar na Câmara. Então a Assembleia lotada em Fortaleza, todo mundo via o que a gente estava querendo dizer, porque as brigas eram realmente bastante pesadas. Pronto, aí aqui, né, os cartazes, eu vou passar só para vocês darem uma olhada assim, no tipo de manifestação que a gente fazia, e o Roberto acabou guardando esses cartazes, tem 10 anos, né, isso aqui já. E aí, isso aqui é só uma ação direta, podemos assim dizer, que o movimento fez, e eu queria compartilhar isso aí com vocês. Mas, enfim, basicamente o que eu queria dizer era isso, que eu acho que, de fato, há um aprendizado, né, coletivo aí da universidade, que é, sem dúvida nenhuma, fruto dessas greves, fruto também da ocupação. Eu acho que muita coisa, né, que a gestão internalizou, eu acho que teve a ver certamente com esses momentos.
enfim, espero que a gente, né, amadureça mais. Eu acho que nós perdemos, eu sempre acho que nós, né, eu estou aqui do lado dos que perdem, tem alguns ganhos, sim, mas eu acho que nós continuamos perdendo, não é à toa que estamos como estamos, né? Vamos ver se agora em 2022 a gente ganha, né, um Azinho e em 2023 um outro A aqui na UFCA. É isso. Eu digo boa tarde, boa noite nesse momento, né? Não jantei ainda. Não jantei ainda, então não sei se dá pra dizer que é noite ainda. Daqui a pouco vou lá pro RU. Mas enfim, eu achei foi muito bom estar nesse evento aqui, né? Adorei, assim, tipo, ter tido a oportunidade de escutar sobre experiências que eu não vivi, né? E que muitos estudantes aqui não viveram, né? Inclusive muitos estudantes mesmo, porque a gente está falando de um período da universidade que a gente tem que lembrar pós-pandemia, né? E como que isso interferiu também a própria participação política dos estudantes dentro da UFCA, né? Infelizmente houve uma grande mobilização gerada pelo período de Covid, né? Por mais que a gente tenha conseguido conquistar, né, o DCE da UFCA, houve uma desarticulação muito grande, né? E assim, a gente tem essa oportunidade de revisitar a memória da universidade, os estudantes da universidade, os professores da universidade e a memória de luta política da universidade é necessária para reconstruir esse movimento também. Me entristece um pouco estar aqui no meio disso tudo e ter tantos poucos estudantes que estão sentando aqui ao redor e que estão aqui observando isso, né? Eu estou falando de vocês que estão aqui nesse momento passando pelo pátio também, né? A gente está passando por um processo de ataque à educação que não é de agora, não foi uma coisa que surgiu só no governo Bolsonaro, já havia um projeto anterior, isso já vem de antes, e que os estudantes daqui, como a Pamela, né, que falou aqui, ela, como é que se diz, fizeram parte dessa luta, né, e fizeram parte dessa trajetória. É como se a gente estivesse passando por um período em que nossa linha temporal, né, nossa história, nossa trajetória aqui na UFCA foi cortada, e agora a gente tem que fazer esse movimento de recosturar isso, né, de reunificar isso, lembrar da importância da participação política dos estudantes nesse período que a gente está passando, né, e que é um período extremamente violento para todo mundo que está aqui, para os professores e para os estudantes, para a permanência da universidade, para a educação do Cariri como um todo, para os trabalhadores do Cariri que talvez não possam ver seus filhos entrando na UFCA um dia, né. Então a gente tem que ter esse momento é crucial. E infelizmente é ruim ver que esse momento esteja tão, como é que se diz, isolado, e não por culpa de quem organizou esse movimento, mas sim porque está nessa correria, né? Tá nesse, é um problema que é muito maior do que uma pessoa ou duas, é um problema que é muito maior do que as nossas questões particulares, enfim, mas sim um problema que vem se desenhando coletivamente desde a volta assim, às aulas. Eu acho muito bom que o DCE tem trazido uma preocupação, e eu acho que também por o DCE ser também, tipo, remanescente dessa questão, né, dessa ocupação, que ele tem se mobilizado para poder construir o CEAS, revitalizar essa questão aqui, que alunos independentes da filosofia, né, eu, Auris, Elaine, a gente organizou uma série de assembleias para poder fazer rearticulação política aqui, porque a gente precisa lutar muito mais, né? Lutar muito mais. Enfim, era isso que eu queria falar. Fala, Danise. Eu acho que tem uma coisa que é muito importante também. Eu sempre estou do lado dos derrotados, mas eu sou também daqueles que sempre comemoram qualquer vitória, seja ela qual for, né? E tem umas que não são tão pequenas que eu acho que merecem ser comemoradas, né? Assim, como, por exemplo, a efetivação do DCE em 2022, eu acho que talvez seja uma das grandes vitórias que nós tenhamos. E escutar a Pamela hoje, né, foi para mim também um grande presente para minha sexta-feira, que desde quarta-feira a gente está tentando fechar o ônibus para ir para Brasília e é só dor de cabeça, e a gente vê assim essas falas, né, assim, isso nos cativa, né? E uma das falas da Pamela foi justamente de que
um dos acúmulos da ocupação de 2016 era a necessidade do DCE, né? E 5 anos depois, 7 anos depois, o DCE está efetivado por uma série de circunstâncias, né? A pandemia, acho que tem um elemento chave nisso, mas o fato é a gente ver que por exemplo, eu sabia que a Pamela ia falar, mas não tinha uma expectativa desse acúmulo com relação ao DCE naquele momento, porque eu também não estava aqui, né, na ocupação. Então eu acho que isso é uma coisa muito interessante da gente ir percebendo, né? E ao mesmo tempo, ainda escutando a Pamela, né? E ontem participando do ato, né, assim, que a gente estava nas ruas contra os cortes, fugindo dos carros também, tentando matar a gente, me dá uma certeza muito grande de que se não houvesse o movimento estudantil, principalmente o movimento estudantil, e sindicatos também, mas principalmente o movimento estudantil, não existiria universidade pública, né? Assim, tipo, de quem defende mesmo o público da universidade não é a categoria docente, é o movimento estudantil, né? Embora, claro, tenha também uma defesa muito... Sindicalista jamais vou ficar falando da importância do sindicato, né? Assim, não vou deixar de falar disso. Mas, assim, a força do movimento estudantil ela é muito mais potente, né? Assim, se não fosse o movimento estudantil, a gente não vai ter uma grande ocupação em Brasília na terça-feira, né? Então, acho que isso é um reflexo muito interessante, né? E a Anise fala assim também da ausência do movimento estudantil aqui, né, nesse momento, dos estudantes. Assim, é isso, o mundo está... O tsunami é diário, né? E eu acho que isso fica uma questão também para a gente mesmo repensar mesmo como é que faz o diálogo com o movimento estudantil, né? Assim, porque, não só com o movimento estudantil, com todo o discente, né? Assim, a universidade ela é muito hierarquizada mesmo, né? Assim, tipo, e eu acho que isso é um convite também para a gente pensar esses diálogos com o discente, que para mim é, na verdade, quem sustenta a universidade em todo o seu caráter mais radical politicamente, né? Era isso. Então, boa noite, pessoal. Dizer da alegria de estar aqui com vocês nesse momento. Estava até comentando com o Ivânio. Foi, assim, impactante ver as cenas, ouvir as falas e ver como é importante essas mobilizações e essas lutas para a gente estar aqui hoje. O Ivânio e o Thiago, eles falaram uma questão interessante, que nós estamos, em algumas vezes, do lado dos derrotados, né? Embora a gente tenha muitas vitórias nas lutas, mas aí, no geral, em alguns momentos, a gente está do lado dos derrotados. Aí eu ampliaria uma reflexão do Darcy Ribeiro, que ele dizia o seguinte: mas eu não queria estar do lado de quem venceu, né? Pelo menos no momento, não. Com certeza, quando as coisas melhorarem, a gente vai lutar para isso. A gente vai estar do lado de quem venceu e vai estar ajudando a melhorar o país. E assim, essa questão da ocupação foi muito interessante, porque até então, Pamela e os demais estudantes que estão aqui, não se falava nem no discurso da importância da assistência estudantil, certo? Isso era algo que passava por longe. E depois da ocupação foi dada uma atenção. É claro que a gente precisa avançar muito mais, mas foi dada uma atenção e pelo menos a gente tem percebido que no âmbito do discurso as falas têm se voltado para a importância de garantir a permanência de vocês aqui. Porque a gente diz muito que a nossa obrigação, enquanto universidade pública, é garantir o acesso e também a permanência de vocês na universidade, que vocês concluam o curso. E para isso é fundamental políticas de assistência estudantil. E outra questão também são das ações afirmativas, né? A gente, inclusive nós estamos tendo lá no IFE o encontro de saberes indígenas, e nós recebemos com muita tristeza um ofício da gestão superior da universidade negando uma série de pautas das ações afirmativas e da inclusão dos indígenas na universidade. Então, para vocês verem como as mobilizações de vocês são importantes, a gente conseguiu avançar muitos temas, mas em alguns a gente ainda recebe essas negativas. Mas assim, a gente sempre vai continuar lutando, vai continuar se fortalecendo, vai ocupar Brasília. E com certeza eu acho que essa luta ela é importante, seja no Cariri, seja em Brasília, seja nos diversos espaços. E outro tema também que eu quero trazer como reflexão é que nos diversos espaços que a gente está, de espaços deliberativos, de construção, de debate, a gente sempre diz o seguinte, o que já foi falado aqui:
que a universidade, ela só faz sentido e ela só existe por conta de vocês, os estudantes. Vocês é que são as finalidades. Então, para que eu vou fazer governança se eu não tenho estudante, né? Então, assim, a gente precisa, como o Celestino falou muito bem, sair desses muros, dessa linguagem de dizer, não, o orçamento, o sistema, não estou negando essa importância, a gente tem que entender isso, mas a gente tem que entender também a parte política, a gente tem que chegar na finalidade, que é garantir a permanência de cada um de vocês. E esse evento, com certeza, que a Camila, juntamente com o Ivânio, tocou com o Grupo Nacional, que é o fortalecimento da democracia, a universidade ela precisa puxar essas pautas. Então, mais do que nunca, a gente precisa ampliar e fortalecer os nossos momentos, mesmo em períodos que a gente não está sendo atacado, porque a gente costuma assim, não, quando a gente é atacado, a gente se fortalece, e a gente sabe que o movimento estudantil tem essa força e mobiliza, como ontem, como hoje a gente está fazendo. Mas a gente tem que estar atento a todo momento. E dizer que vocês podem contar com o movimento Repensar. Eu fico muito feliz em ter ao lado companheiros e companheiras como vocês que são fortes para a luta. O Ivânio estava relatando que ontem a Camila e o Tiago, né, e ele chegou para dar uma força, estavam atrás do movimento e tinha todo o tempo um caminhão ameaçando, né, avançar. Aí eu fico pensando, participar do movimento é muito importante, é bom, mas às vezes é muito fácil você estar na frente, né, do movimento, e quem fica lá atrás segurando também as pontas, né? Então quero também registrar a felicidade de estar nesse momento de luta com vocês, e sou muito esperançoso que em 2022, 2023, nós vamos respirar novos ares, vamos eleger um presidente mais progressista que olhe para as universidades, e 2023 também vai ser um momento de luta na universidade, né? E a gente vai ter que estar junto nessas pautas, porque a gente vai ter que tornar público grandes debates, e eu acho que é nesses momentos que a gente se fortalece e que a gente vai construindo essa pauta coletiva. Como também foi colocado pelo Celestino, a gente às vezes tem muitas diferenças, e é natural que a gente tenha essas diferenças, mas a gente vai se unir pelos nossos pontos comuns, que é avançar nessa democracia universitária e fortalecer a universidade pública e de qualidade. Porque é inadmissível, pessoal, a gente estar sendo atacado e ficar calado, não ter uma manifestação. Para vocês terem uma ideia, na universidade, teve uma nota replicada de um órgão, né, da Andifes, mas assim, uma nota própria da UFCA sobre esse contexto eu ainda não vi, né? Eu desconheço. Teve uma live que, inclusive, uma das partes da live foi chocante, que foi a ideia de acalmar os professores para entrar em sala de aula. Então, assim, eu digo para vocês que eu não quero me acalmar, eu quero estar me mobilizando, eu quero estar nos movimentos, porque quando a gente se acalma, a gente fica um pouco anestesiado e os ataques, eles vêm mais pesados. Então não me chame para me acalmar nesse momento, me chame para mobilizar, para ir para as ruas, para levantar cartazes, para estar aqui junto com vocês, porque eu acho que a gente tem que lutar, porque como a gente sempre fala, e eu escuto muito isso do nosso amigo João Adolfo, mais do que oferecer um serviço, a gente tem que garantir um direito para vocês, que é da universidade pública. Então é isso, conte sempre conosco, que a gente está junto aí na caminhada. Obrigado e boa noite. Pessoal, acho que ainda é boa tarde também, considero depois do jantar que a gente diz boa noite, também não jantei ainda. Muitos rés, né, nisso tudo assim, de repensar, acho que ressignificar, retomar determinadas situações e relembrar toda a mobilização que já foi feita aqui dentro da nossa UFCA, né? Os colegas falando do ano de 2012, eu não estava aqui, eu era estudante ainda, estava na pós-graduação, não estava como docente aqui na UFCA, mas a mobilização que foi posta, né, aquele primeira grande greve, digamos assim, dessa última década que a gente passou, também foi um limiar e um divisor de águas. Eu não gosto de pegar a perspectiva que nós estamos do lado dos perdedores, na verdade, nós vencemos tudo isso. Então, estar aqui hoje discutindo, ter o nosso campus, ter o DCE organizado, ter uma gestão progressista, né, dentro do nosso sindicato, tudo isso é vitória acumulada ao longo do tempo. O que a gente está discutindo, na verdade, é a perspectiva de construção do nosso próprio momento histórico, né? E acho que essa reorganização e esse repensar toda a universidade e hoje novamente a democracia
é por conta dos fatos que se colocam, né, como a gente tem na vida cotidiana. Então, quem diria que no século XXI a gente está discutindo, olha só que barbaridade, uma Constituição Liberal de 1988, para que só se estabeleça ela, naquele primeiro instante, ou nesse instante agora, que a gente tem uma ameaça à democracia, que inclusive a gente não concorda com esse tipo de modelo democrático, mas ele é necessário, nesse momento que a gente vive. Então não se negocia nesse sentido propriamente dito, né, da gente abrir um determinado espaço para que outros agentes possam participar. E quando a gente discute o que é a construção e a mobilização da vida acadêmica, da vida universitária, perpassa sem dúvida alguma, como todos e todas aqui falaram, a situação dos estudantes, né? A mobilização, inclusive nossa, de servidores docentes, servidores técnicos, é em prol dos estudantes. Acho que a gente não deve, é um erro fatal, né? Um erro crasso, na verdade. A gente reduzir o papel da democracia à construção de democratismo, tecnicismo, né? Ou tecnocracia e do legalismo. Não, os pontos que podemos avançar são esses, o que a gente espera aqui no outro, né? E ter de volta o sentimento do que é construir uma radicalidade, né? Pensando enquanto raiz, pensando enquanto estrutura, pensando enquanto tanto sentimento quanto ações que possam ser perpetradas. Tanto a mobilização nacional que se faz no dia de hoje, né, através do grupo Praxis que a gente está trazendo aqui, através da professora Camila, como do próprio Repensar o UFCA, é esse engajamento. Ainda que sejam poucos, né? A gente olha assim, tem pouca gente, é sexta-feira, né? É quase um momento assim, vai ter um São João daqui a pouco aqui dos próprios estudantes da UFCA, mas essa mobilização ela é contínua, ela não se encerra agora, né? É um movimento antes de tudo, né? O nosso coletivo que está se organizando aqui na universidade, esse sentido e essa preocupação de dar continuidade, né? Então ele não tem um elemento objetivo que seja um espaço que se quer ocupar unicamente. A gente quer ocupar toda a universidade, a gente quer ocupar as ruas, quer ocupar o campo, quer ocupar a cidadania como um todo, né? Dentro desse espectro da democracia que hoje urge como necessidade para o país. Acho que é isso antes de tudo. Então é bem breve, pessoal, só para colocar esse sentido de reconfiguração, né, novamente, com tantos erros que a gente tem, e repensar está de braços abertos, inclusive para o contraditório, né, para a perspectiva do diálogo, da dialeticidade, da dialogicidade, antes de tudo, e é tentar trazer essa composição mesmo, né, tendo foco do que é a finalidade da universidade, enquanto espaço aberto, plural, diverso, de inclusão, antirracista, antifascista, né, anti-homofóbico, enfim, e propositivo nas garantias de direitos que a gente coloca como fundamentais, realmente. Então é isso, agradeço e estamos juntos. Queria só chamar a atenção para algo que a gente vem percebendo aqui nos últimos tempos, que embora tenham ocorrido vitórias, de fato, né? Mas, por exemplo, no caso da ocupação desse espaço, né, da universidade, a gente tem novas regras dentro da universidade que dificultam a utilização do espaço pelos estudantes. Então, os estudantes atualmente não podem reservar uma sala, não podem reservar um equipamento sem ter um professor ou um servidor assinando, se responsabilizando pelo lugar, o equipamento. Quer dizer, isso é uma perda, né? A gente não era assim, né? E passou a ser assim. Né? Outra coisa é que não pode acontecer um evento como esse no pátio sem pedir autorização para o uso do espaço no pátio. Né? Então, isso também não era assim, passou a ser. Então, eu acho que isso é importante que a gente tenha atenção a isso, porque é a partir dessas pequenas coisas que a gente chega, por exemplo, a um discurso como a gente viu hoje, do interventor lá da UFC, né, fazendo um vídeo dizendo que o movimento de defesa da universidade, que pichou lá fora interventor, estava fazendo vandalismo com o patrimônio público, né? Quer dizer, essa coisa vai se construindo aos poucos e a gente tem que tomar muito cuidado aqui dentro, né? Porque isso vem acontecendo aqui, né? Com essas pequenas regras que, óbvio, que sempre vão ter uma justificativa racional, né? Não, porque se acontecer alguma coisa, quem é responsável, não sei o que lá e tal. Mas isso, na verdade, me parece que é uma tentativa de controle, né, do movimento estudantil.
Então, acho que é importante usar esse espaço aqui também para fazer essa denúncia. E a gente tentar reverter isso, né, conjuntamente. Acho que é isso. No dia 29 de novembro de 2016, mais de 30 mil manifestantes, oriundos de diversos estados, se reuniram em Brasília com o objetivo de barrar a aprovação da PEC 55, que propõe o congelamento dos investimentos públicos por 2 décadas. Nós, professores da UFC e da UFCA, conforme deliberação da Assembleia Geral, participamos das atividades de preparação do ato Ocupa Brasília. A expressiva caravana de estudantes e professores cearenses juntou-se ao grande conjunto de manifestantes contra a retirada de direitos sociais. Votada ontem, em primeiro turno pelo Senado Federal, a PEC representa a consolidação do golpe de Estado perpetrado em agosto deste ano no Brasil. Depois do golpe, o abismo. Pra onde vai todo o nosso trabalho que faz real tudo aquilo que é sonho? Cantar também é uma forma de luta e vamos nós nessa luta em coro. Venha, força, cante, faça nascer a esperança para todos nós, pois se somos gente forte, ninguém pode calar a nossa voz. O Ministério da Educação prevê cortar 18% da verba de universidades e institutos federais no ano que vem. A notícia preocupa o setor, que deve enfrentar uma crise. Corte de verbas, incentiva a militarização das escolas de ensino básico, ataque aos professores, intervenção na autonomia da universidade, guerra cultural que faz da educação seu campo de batalha, gradual desmonte das conquistas democráticas. Enquanto isso, falam de inovação, empreendedorismo, profissionalização e mercado. Falam de balbúrdia, doutrinação e ideologia. Falam com palavras. De que palavras se vale? Olha a ideia. A luz está no fim do túnel. Aí você atravessa o túnel todinho no escuro e encontra a luz. Não, né? Não mesmo. A luz é você. Está em você. Você ilumina o túnel, tá entendendo? A gente tem construído um trabalho sindical forte. A nossa principal perspectiva de luta é garantir a universidade pública, garantir que ela não seja privatizada, entregue para os mercadores. Sem dúvida, a grande resistência hoje é contra as intervenções nas universidades. A autonomia hoje volta a ser uma das principais pautas de luta.